E vamos agora à entrevista do dia com Ricardo Carvalho, comentarista de sustentabilidade do Jornal da Gazeta. Daqui a exatamente uma semana começa na cidade de Durban, na África do Sul, a COP17 de mudanças climáticas. COP é a sigla em inglês da Conferência da ONU que reúne há 17 anos mais de 150 países para buscar soluções para as mudanças climáticas que estão estourando em diferentes lugares do planeta. Está aqui conosco no estúdio um especialista no assunto, James Campbell, que tem participado das reuniões preparatórias das COPs nos últimos 4 anos. Ele, inclusive, é da coordenação mundial de uma rede com mais de 600 ONGs que tratam do tema. James, o que a gente pode esperar como alguma medida que pode ser tomada em Durban, nesse 17º ano de reunião? Bom, primeiro de tudo, obrigado, Ricardo, pela oportunidade. E antes de responder a sua pergunta, eu acho que é importante dizer que essas negociações são as mais importantes negociações multilaterais entre países que jamais houve na face da Terra. Mais importante que qualquer tratado de guerra, etc., porque atinge todo o mundo. Ninguém escapa dos efeitos da mudança de clima. Em Durban, o melhor que poderíamos esperar seria que o próximo período de compromisso de redução das emissões de gases de efeito de estufa por parte dos países desenvolvidos fosse acordado e firmado. Vai ser? Pouco provável, mas aí, eventualmente, neste caminho, nesse assunto, nós teríamos talvez um caminho para que isso aconteça em mais 1 ou 2 anos. Eu queria usar uma analogia. Na verdade, essas negociações são como se fosse a construção de um corrente, feito de elos. E cada COP, ou cada conferência das partes, é um desses elos. Não é justo pensar que numa COP, eu acho que isso nunca vai acontecer, que nós resolvemos todas as questões. Nós vamos resolvê-las aos poucos, em cada COP. Outra coisa importante que pode acontecer em Durban, seria muito positivo, é que o nível de ambição de redução dos gases de efeito de estufa por parte dos países desenvolvidos fosse maior que atualmente, para que nós tivéssemos um impacto maior no efeito do aquecimento global. James, quando você fala nesses elos, que é uma imagem muito interessante, mas tem uma coisa que está acontecendo. As mudanças climáticas estão avançando, as tragédias estão aí a olhos vistos, tá certo? E os elos estão lá se juntando, mas acho que há uma discrepância de tempo aí. A coisa urge, é mais urgente que as coisas aconteçam. Agora, pela regra da ONU, numa reunião como essa, só tem decisão quando tem consenso entre todos os países. Esta é uma dificuldade clara, não é? É uma dificuldade, Ricardo, e é verdade o que você está falando. Há razões para isso. De fato, na própria Convenção tem um artigo que diz que devem ser definidas as regras de jogo, como vão ser tomadas as decisões e outras regras, mas, na verdade, cada vez que tentaram discutir isso, não houve acordo. Portanto, por default, utilizam-se as regras das próprias Nações Unidas, como você sabe, tem que Agora, eu preciso entender uma coisa. Os países desenvolvidos também, Estados Unidos, China, todos estão sofrendo os resultados maléficos da mudança, todos. Nunca se nevou tanto, nunca choveu tanto, nunca teve tanta inundação, etc, etc, etc. E mesmo assim, esses países chamados mais ricos ou mais poderosos não se convencem que tem que reduzir a emissão de carbono. Como é que se explica isso? Eu não explico, eles têm que explicar, mas, na verdade, eles não querem abrir mão do seu modelo econômico e a sua maneira de viver. Que significa petróleo como a principal fonte de energia. Está aí um problema. Entre outros, os padrões de consumo que tem. Lógico. E os países desenvolvidos também têm a sua cota parte de responsabilidade nisso também. Em desenvolvimento? Sim, claro, Brasil... porque o modelo que eles querem atingir em desenvolvimento é decalcado daquilo que eles veem nos países. Então está todo mundo querendo fazer isso. Em desenvolvimento se inclui muito o Brasil, a própria Índia, a China, são esses países que estão construindo sua economia.
Você citou o grupo do BASIC, que nós chamamos o BASIC, Brasil, África do Sul, Índia e China. E são os países em desenvolvimento que se destacam do restante dos países mais pobres e mais vulneráveis. Eles têm responsabilidades enormes. A China hoje é o primeiro emissor de gases de efeito de estufa no mundo. Passou este ano os Estados Unidos, segundo os cientistas. E eles têm, então, por isso, responsabilidades. O Brasil diz que é um país em desenvolvimento, tem direito a desenvolver segundo aquele modelo, agora quer fazer de forma sustentável, lá está o Rio +20 para dizer, mas eu não sei durante quanto tempo eles vão conseguir sustentar essa posição de dizer, não, primeiro vocês resolvem a sua parte, depois nós vamos assumir os nossos compromissos. Agora, há alguma dúvida de que essas mudanças climáticas, essas tragédias que acontecem, há alguma dúvida de que a maioria delas é causada como efeito da mudança climática? Sexta-feira, os cientistas do famoso IPCC, que é o instituto que reúne cientistas do mundo inteiro, baixou mais um documento dizendo, a coisa está feia, é isso? É, sim, absolutamente, não há a menor dúvida. Talvez um indicador de que não há mais dúvida é que um dos cientistas que anteriormente era pago pelo lobby do petróleo nos Estados Unidos, que era um cientista cético e negava que havia um efeito antrópico, uma causa antrópica do aquecimento global, acabou de rever os estudos e fazer mais estudos Você disse que ele era subvencionado pelo dinheiro do petróleo? Claro. Todo mundo sabia disso? Ele e muitos outros. E ainda são? Oh, Ricardo, por que os Estados Unidos não conseguem assinar um tratado nesta área? Eu imagino porque tem que mudar, inclusive, o seu padrão de consumo. E porque para isso precisa o voto de 2/3 do Senado. Com certeza. E quem paga as campanhas dos senadores quando em campanha? Companhias de petróleo? Eu não disse isso. Nem eu, só estou perguntando. Portanto, esse cientista que era cético, junto com muitos outros, já diz que não, ele está convencido. De fato, há uma causa antrópica Causa antrópica quer dizer que o homem, pelas suas atividades na Terra, está provocando a emissão de gases de efeito de estufa. Gens, eu quero agradecer muito. Nossa entrevista podia se estender a noite adentro por conta de um assunto tão importante como esse. Mas acho que mais uma vez a gente trouxe informações importantes. Quero agradecer muito a sua presença. E como você vai para Durban quinta-feira, que você tenha poder de influir para que as coisas melhorem. Faremos a nossa parte. Muito obrigado pela presença. Obrigado.